Tá? Então, boa noite, seu José, boa noite a todos. Eu vou compartilhar um conteúdo que eu até pedi hoje permissão para ela deixou. Ela deixou compartilhar esse conteúdo, liguei para ela rapidinho. Então, vou compartilhar um conteúdo para a gente se harmonizar. Depois, o Cláudio vai fazer a prece inicial, tá bom? Então, vamos lá. Ia para Damasco o altivo Saulo, com cartas do Sinédrio e autoridade, para prender os homens do caminho, discípulos amados de Jesus, o carpinteiro que morreu na cruz, em pleno testemunho da verdade. Saulo, doutor da hebraica sinagoga, em cujo nobre cargo de rabino era o orgulho da própria raça hebreia, tentava com denodo honrar a toga que recebera após ingente esforço das mãos dos sacerdotes da Judéia. Vendo no cristianismo então nascente o maior inimigo de Moisés, procura persegui-lo rudemente, calcando-o sem piedade aos próprios pés. Apedrejando Estevão e ameaçando os seus companheiros, que andavam pregando uma doutrina nova e extravagante, que falava de amor e de perdão. Tratava um criminoso como irmão e tinha um carpinteiro por seu mestre. E o que é pior, chamavam-no Messias. Isso era demais, era um ultraje aos nomes de Abraão, Moisés e Elias. E vai para Damasco decidido a defender a grei do judaísmo. Teria que calar aquelas vozes que erguiam-se a pregar o cristianismo. Aqueles pescadores pagariam sua ousadia de, na Palestina, pregar ao povo eleito uma doutrina contrária ao milenário mosaísmo. E na estrada, às portas de Damasco, sob as bênçãos da própria luz do dia, prostra-se ao chão, extasiado Saulo. O carpinteiro que morreu na cruz, irradiando resplendente luz, naquele instante então lhe aparecia. Saulo, Saulo, por que tu me persegues, meu amigo? Quem és, Senhor? Que tens a ver comigo? Eu sou Jesus, responde-lhe a visão, a quem tanto persegues sem pensar. Escuta-me, eu te falo ao coração. É duro para ti recalcitrar, irreverente assim, contra o aguilhão. Sentindo que vibrara nesta hora as clarinadas augustas da verdade, naquele instante transformou-se Saulo, a quem Jesus chamou vaso escolhido, no pregador vibrante e destemido, que veneramos hoje como Paulo, o grande apóstolo da gentilidade. Pode fazer a prece, Cláudio, por favor. E nesse instante, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar um pouco mais do Evangelho de Cristo, que possamos absorver todo esse conhecimento que estudaremos na noite de hoje para o nosso melhoramento e melhoramento de toda a nossa psicosfera e do nosso planeta. Que o Senhor ampare e intua o nosso amigo e irmão José para que ele possa fazer um excelente estudo, como sempre tem feito, e nos dê a condição de absorver todo esse conhecimento. Que assim seja. Boa noite, seu José. Boa noite. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aqui à sua disposição para lhe ouvir.
Capítulo 11. 11. O capítulo é 11, mas se o senhor quiser discorrer por qualquer outro, fique à vontade. Sim, mas vamos basear nele, né? O item qual que é? Capítulo 11, vamos falar da lei do amor, capítulo 8. O item 8. Isso. Instrução dos Espíritos, a lei de amor, de Lázaro. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instinto, mais avançado é corrompido. Só tem sensações. Mais instruído é purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobrenaturais. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue a miséria social. Feliz aquele que, elevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem os do corpo, nem as do corpo. Seus pés sempre leves, e ele vive como transportado fora de si, quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor. Fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nós vamos parar aqui, porque já é muita coisa para o nosso entendimento, né? Quando se trata de amor, é muito difícil para nós sentirmos. Até entender, nós às vezes conseguimos, mas sentir é muito difícil. Eu me lembro de algumas passagens aqui, né? Interessante, porque eu observava muito no Chico a forma dele andar, a forma dele pisar no chão. Era com tanta suavidade que eu ficava impressionado. E isso ficou comigo muito tempo. Aí, num dos livros do Barcelli, o doutor Inácio relata a visita do Chico lá no sanatório Nova União, no plano espiritual. Então, diz ele que olhava de longe, parecia que o Chico não pisava no chão. O Chico andando, ele olhando o Chico. Aí eu lembrei de eu estar observando ele aqui na Terra, a forma dele pisar, suave, né? Então, aí que fala, né? Que aí, feliz daquele que levantando-se a humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma nem a do corpo. Seus pés são leves. Interessante isso, né? Eu tenho observado isso. Seus pés são leves. Eu ficava imaginando por que o Chico pisa tão suavemente e nós, muitas vezes, sapateamos no piso. Né? Eu ficava imaginando, porque existem seres vivos que nós não estamos enxergando no chão. São seres, criatura divina. Então, ele pisava com cautela no chão. Ele não podia deixar de pisar.
mas era suave, né? Olha que coisa interessante. Por quê? A condição de amor dele fazia com que o corpo dele ficasse leve, né? É interessante, né? Isso daí. A lei de amor substitui a personalidade. É outra observação que nós fizemos aqui já quando estudamos anteriormente. Personalidade, quer dizer, o eu, substitui o eu. Olha aí. Pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Então, a única forma de extinguir as misérias sociais é essa, é amar o próximo como a si mesmo. Não existe outra forma, por mais que nós tentemos. Tem como você amenizar, mas solucionar esse problema não, só com amor. Enquanto a humanidade não compreender essa situação, nós vamos ter essas dificuldades, essas misérias sociais que tanto nos atingem. Então, essa questão do amor, como eu disse a vocês já anteriormente, há muito tempo eu venho estudando isso aqui. Deixa eu me perdi aqui. A gente está te ouvindo normalmente. Ah, mas eu não estou vendo nada nem ouvindo. Ouvindo eu estou, não estou vendo nada. E agora? Uai, deixa eu ver o que eu arrumo aqui, né? Deixa eu ver se eu entro outra vez. Nós estamos... Vamos embora. Vamos. Deixa eu aumentar aqui só, que agora ficou pequenininho. Que tristeza. O que eu arrumei aqui, meu Deus? O que houve? What? Do amor para vocês, eu preciso aprender a amar. Porque esse sentimento que fala do Evangelho é completamente diferente daquilo que a gente sente. E a gente precisa procurar a descobrir nisso. Tem uma conversa relatada no livro pelo comandante Cavalo de Troia, em que ele quer saber de Jesus o que é o amor, o que significa o amor. Ele, inclusive, ainda fala, eu vou transmitir para vocês toda a fala dele comigo. E vou dizer para vocês que eu não entendi nada. Aí você lê lá o que Jesus fala sobre o amor, você também não consegue entender. Por quê? Porque nós não sentimos, nós não temos esse sentimento ainda. Ainda estamos longe de alcançar esse sentimento de amor que Jesus fala. Por isso, o nosso esforço para nós podermos aprender a amar. O exercício que nós temos que fazer diário, eu preciso desejar. Se eu não desejar isso diariamente, eu não consigo alcançar esse amor. Esse que você levanta com toda esperança, com toda confiança. E nós precisamos trabalhar isso. Esse milênio foi nos dado para nós fazer esse trabalho de aprendizado do amor. Porque aí está contida toda a lei divina. Às vezes a gente fala assim, as leis divinas, mas nós nos enganamos. Existe só uma lei divina. Essa lei chama-se amor, que está contido todos os profetas, segundo Jesus. Todos os ensinamentos está contido nessa palavra amor, né? E a gente vai pensando, e às vezes a gente encontra um certo desânimo para aprender esse amor, porque você tenta, você não consegue amar nem dentro de casa,
aí você frustra muito com esse sentimento. Mas não pode ter essa frustração. Nós temos que compreender essa forma de aprendizado, né? Temos que desejar, sempre aprender a amar, mesmo que eu erre, mesmo que eu demonstre pelas minhas atitudes ou pela minha fala que eu não amo fulano, ou que eu ofendo fulano. Mas eu tenho que persistir e aprender esse amor, para que eu possa alcançar esse sentimento verdadeiro. Às vezes, isso eu estou falando analisando a mim mesmo. Eu me vejo tão distante dessa condição, sabe? Porque às vezes eu olho meus amigos, olho as pessoas e falo, gente, eu ainda não me sinto irmão deles. Então, é uma dificuldade tremenda. Eu tenho lutado muito comigo, sabe? E tem me ajudado muito, porque eu tenho modificado muito o relacionamento. Eu tenho pensado mais nos companheiros, principalmente da doutrina, que a gente está mais próximo, né? Analisando quais são as dificuldades que eles têm, para que eu possa suprir essas dificuldades. Então, essa que é a grande verdade. É a fé, trabalhar a fé, porque não temos ainda a fé. Inclusive, nós estamos estudando e propomos com os companheiros que eu faço um estudo aqui na quarta-feira, lá na Casa de Sopa, que eu vou fazer um estudo do Velho Testamento, das promessas do Cristo no Velho Testamento e o cumprimento delas quando ele estava junto conosco aqui. Que eu achei interessante, porque aqui no Evangelho, quando o Espírito Verdade faz o comentário dele no Evangelho, ele coloca isso aí, né? Que Jesus não veio simplesmente para trazer princípios morais de vida, mas muito mais cumprir as suas promessas. Para que eu tenho que trabalhar isso? Para que eu possa confiar mais, porque fé é confiança. Se eu falo que tenho fé em Jesus, não procedo como ele, não ajo nos princípios que ele ensinou, é porque eu não tenho confiança ainda. Eu acredito em Jesus, mas ainda não tenho fé nele. Então, eu vendo tudo aquilo que ele prometeu no Velho Testamento, cumprindo no Novo Testamento, possivelmente eu vou adquirir mais confiança nele. Porque a nossa dificuldade, observa para você ver no dia a dia, é a confiança que nós ainda não adquirimos. Os problemas surgem e a gente demonstra a não confiança. Entra em desespero, em preocupação excessiva, né? Por quê? Pela falta de fé. Quando, na verdade, naquele momento ali, nós teríamos que ser a paz. Nós teríamos que demonstrar a nossa confiança em Jesus, diante das dificuldades, diante dos problemas que nos apresenta, inclusive nos nossos relacionamentos nas casas espíritas. Nós precisamos melhorar muito essa condição. Se nós ali naquele grupo ainda não nos consideramos irmãos, como é que nós vamos amar a humanidade? Como é que nós vamos sentir, né, a necessidade de ajudar a humanidade a caminhar? E o que eu tenho feito? Porque isso daí é individual. Cada um tem o seu limite. Eu não posso querer fazer aquilo que um espírito de luz faz. Eu não posso querer fazer aquilo que o Chico faz. Eu não posso querer exigir de mim o comportamento que o Chico tem. Porque o meu limite é outro. Mas dentro do meu limite eu tenho que cumprir.
e muitas vezes não cumprimos dentro dos nossos limites. E é interessante porque tenho que ter paciência, é uma das ciências do aprendizado, é a paciência. Hoje eu estava pensando, né? Como é que a gente descobre que a gente está melhorando, que a gente não está parado? Quando você começa a estudar o Evangelho. Quando cai uma lição, porque com tantos anos que eu tenho de espiritismo, é possível que já repetiu várias lições para mim aqui do Evangelho. Quando eu leio, que eu percebo uma coisa que eu não havia percebido antes, eu me alegro. Por quê? Porque isso significa que eu melhorei, que eu estou enxergando mais. Mas se eu leio e continuo pensando a mesma coisa que eu pensava, eu entristeço, porque isso significa que eu não andei, que eu não melhorei. Então, por isso que é importante a gente refletir. Você não viu falando eu refletindo hoje? E é interessante porque eu penso toda hora, mas a hora que eu mais concentro é a hora que eu vou tomar banho. Que aí eu penso nos meus compromissos que eu tenho com a doutrina. E ali eu vou pensando, sabe? E aproveitando, como diz André Luiz, aprendendo a tomar banho, dizendo que nós aqui na Terra não sabemos tomar banho. Lavamos só o corpo. Não, aquela água pode lavar as almas, desde que naquele momento eu esteja ligado com o plano espiritual. Em agradecimento à misericórdia divina, daquela água poder lavar meu corpo. E minha alma também. Então, eu aproveito muito esse momento para refletir. Então, hoje eu estava refletindo, né? Eu preciso aprender a amar. Exercitando. Eu não posso ficar só no preciso aprender a amar, preciso aprender a amar. Não, começando a exercitar. E ter muita paciência comigo. Porque eu tendo paciência, é engraçado. A hora que eu tenho uma atitude de não amor com uma pessoa, eu tendo paciência, eu detecto. Eu observo aquela falha minha. Aí posso corrigir naquele momento. Isso é muito inteligente, é a experiência que nós vamos aprendendo. Sabe? Eu tendo calma, eu consigo perceber a minha falha no sentimento com aquela pessoa. Mas se eu não tenho calma, pronto, passa desapercebido. É muito interessante nós trabalharmos isso, buscar o caminho de aprender. A resposta que Jesus dá para o comandante no cavalo de Troia é impressionante, porque ele não conseguiu entender, e ele fala que não, mas descreveu a fala de Jesus e eu não consegui entender também. O que Jesus queria dizer com isso? Que é o tempo para que eu tenha calma, não é para mim desistir, não. Para que eu tenha calma para poder aprender o que é o amor. Porque o amor só se aprende vivendo. Seu José, conta para os nossos amigos que não conhecem essa história da Operação Cavalo de Troia, por que o senhor se refere a esse livro? Ah, sim. Quando eu comecei a ler o primeiro volume, que começa aquele monte de dados, sabe, diferenciado daquele conhecimento nosso do Novo Testamento, eu fiquei preocupado. O que seria aquele livro? Eu não conseguia entender. Se era uma história verdadeira, se era um conto criado, mas para conto estava muito difícil de aceitar conto, porque era muito detalhe. Então, no conto, as pessoas não conseguem detalhar tanto, e tantas explicações científicas da operação. Aí, o que eu fiz? Eu estava lá no Chico. E eu
ficava olhando o Santo Sudário, a imagem, porque aí eu comecei a pesquisar. Então, percebia que o nariz de Jesus estava achatado assim. Falava, mas nariz de judeu não é achatado, é afinado? Não tem nenhuma característica judaica aqui. Tá, aí estava lá no Chico. E o Chico tinha ganhado um quadro do Santo Sudário, que nós chamamos ela de Tia Linete, lá do Pernambuco, tinha ido em Jerusalém, comprado o quadro e dado de presente para ele. Eu sabia da história. E eu olhei o quadro na parede, na copa. Né? Aí olhando e pensando a mesma coisa. Aí o Chico percebeu, lógico, que ele ia perceber, ele pegou e disse assim para mim, Zé, você está vendo? Aliás, Zé, este é o Santo Sudário de Turini, o verdadeiro. Quem nos deu foi a Linete. Eu falei, eu sei, Chico. Ele falou, pois é, você está vendo aquela falha na barba dele? Então fica uma falha. Quando é preto e branco, aparece branco, né? A falta da imagem é branca. Falei, estou vendo, Chico. Ele falou que lá foi um soldado que arrancou. Aí eu pensei comigo, foi, puxa vida, eu não estava acreditando no quadro, no Santo Sudário. Agora vem um Chico e me conta esse detalhe. Bom, ficou daquele jeito, encerrou o assunto. Eu cheguei em casa e fui continuar a ler o livro. Então, deu justamente na hora que eles iam colocar o travessão nos ombros dele para ele carregar até o Monte Gólgota. Então, lá explica detalhadamente, olha os detalhes, interessantíssimo. Diz que quando pôs a coroa de espinho na cabeça de Jesus, um dos espinhos, assim, pegou na nuca dele, assim, de forma que ele tinha que ficar assim. Se ele fizesse assim, o espinho entrava. Mais ainda, né? Porque já tinha entrado. Aí, quando eles foram pôr o travessão nas costas, o que ele fez? Ele teve que fazer assim. Quando fez assim, ele fez assim para trás, porque o espinho pegou, o travessão caiu. Os soldados pegaram de novo e foram colocar o travessão. Aconteceu o mesmo fato. Ele fez assim, o travessão caiu. Na terceira vez, na hora que os dois soldados subiram o travessão para pôr nas costas dele, ele foi fazer assim, o soldado pegou no rabicho dele, da barba, e fez assim, ficou com ela na mão. Aí eu falei, eu queria saber se esse livro tem verdade. O Chico me mostrou. Mas me mostrou de uma forma para mim perceber. Ele não disse é verdadeiro, como nós faríamos, né? Não. Ele fez para mim descobrir e aceitar a verdade do livro. Ué? A verdade do livro. Voltou outra vez para mim. Aí, vocês veem que trabalho, Chico. Aí eu criei coragem. Na próxima semana, eu falei, Chico, você já leu Operação Cavalo de Troia? Ele falou, até o terceiro volume, eu estava no primeiro. Eu falei, o que você achou? Ele falou, olha, não existe nenhum livro na face da Terra que retrata com tanto detalhe a vida do Cristo. E é verdadeiro. Se vocês sentem, pelos filmes nos mostrar o sofrimento dele, vamos falar do sofrimento, que é o que mais mexe conosco, infelizmente. É muito mais. Foi muito mais sofrimento que aquilo que os filmes mostram. Impressionante. Foi muito mais injustiça do que aquilo que se mostra sobre ele. Porque o Cavalo de Troia mostra as tramas, mostra o fora da câmera, como é que eles combinaram, como é que eles fizeram para levar ele àquela condenação. Quais foram os acordos que fizeram? Qual o verdadeiro motivo deles eliminar ele? Então, fica mais sofrido aquela condição, mais injusta aquela condição. É interessantíssimo, né? Interessantíssimo.
a gente observar isso, né? E a gente entende um monte de karma pesados que se seguiram depois disso. Ah, sim. Ajuda muito. O conhecimento nos ajuda muito a conquistar essa fé que nós tanto buscamos. Embora nós espírita fala que a fé espírita é consciente. Realmente, a fé espírita é consciente, mas eu preciso adquirir a fé espírita que ainda não adquiri. A doutrina, não. Ela é consciente plenamente. A fé que ela nos ensina é a fé consciente. Mas eu ainda não adquiri ela. Que a fé consciente, você não perde ela a momento nenhum. Ela pode encarar a verdade a qualquer tempo. E eu não encaro dessa forma. Então, é isso que eu preciso aprender. Nós precisamos separar uma coisa, o que é a doutrina e o que é nós, seguidor da doutrina. Você vê, o judeu foi realmente o povo escolhido. Não resta dúvida. Fizeram muita coisa que nós temos que agradecer até hoje, que mantiveram o Deus único até os nossos tempos. Mas se perderam, porque se isolaram, achando que eles eram os escolhidos, que os outros não. A doutrina espírita veio para trazer isso. Então, não é os espíritas que foram escolhidos, não. Foi a doutrina espírita que foi escolhida e trazida para nós. Nós adentramos nela. Então, ela é a escolhida. O povo escolhido é aqueles espíritos de escola que escreveram no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós ainda não. Isso é que eu tenho que pensar. Que eu tenho que fazer o esforço para poder alcançar esses níveis. E quando nós começamos a analisar, nós percebemos a distância que nós ainda nos encontramos de nos tornar ativos dentro dos ensinamentos cristãos. A gente vê muita ilusão. Inclusive, hoje estava conversando com um amigo aqui, que é um lar onde a fundadora desse lar, que era a Zoé, ela registrava as crianças no nome dela. Ela registrou 50 filhos no nome dela. Ela partiu e continua lá. O filho mais velho, o primeiro deles, é que continua com o trabalho ainda. Só que ele cessou de pegar, não pega mais. Então, está com 25. Porque eles vão crescendo, vão casando, vão saindo, sabe? Ficou 25. Esse filho. Então, nós vamos fazer um trabalho ali. Além disso, ele atende uma comunidade de 39 famílias, que é logo abaixo, beirando um córrego aqui que tem, de pessoas necessitadas, né? Então, nós estávamos estudando hoje o que nós devemos fazer agora. O que nós precisamos fazer agora para poder auxiliar a humanidade? Porque a humanidade está entrando numa dificuldade. E nós vamos entrar em momentos muito difíceis, aonde vai requerer uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque maior do que o grão de mostarda não cabe dentro de nós. Então, eu preciso o quê? Mostrar as atitudes de Jesus desde o princípio. Então, eu decidi fazer um estudo, igual eu disse para vocês, para comparar. Para mostrar aquilo que ele prometeu há 2000 anos antes da vinda dele e aquilo que ele cumpriu quando ele veio. Para nós adquirir a confiança. O senhor vai convidar a gente...
Hein? Tu vai convidar a gente para assistir esse estudo? Não, não vai assistir, não vou convidar para assistir, eu vou convidar para me ajudar. Ah, Eu vou fazer um questionamento e nós vamos estudar e chegar a uma conclusão. Isso não é um trabalho para uma pessoa. Precisa de várias mentes para poder chegar a um consenso. Então, nós vamos só questionar. Eu vou localizar e questionar. Falar agora. Aonde no Novo Testamento que Jesus cumpriu esse compromisso que ele disse aqui? Aí nós vamos procurar, dentro dos ensinamentos do Evangelho e do Novo Testamento, aonde está a comprovação? Então, para nós vai ser muito bom, porque nós vamos trabalhar o Evangelho. Nós vamos pôr o Evangelho em prática. Nós vamos exercitar. E muitas vezes vai ser preciso de nós recorrer a outros. A Emmanuel, a André Luiz, a Bittencourt Sampaio. Nós vamos ter que buscar na nossa biblioteca espírita isso daí. Hoje nós temos uma facilidade tremenda. Você não precisa nem ter todos os livros. Eu ainda sou da moda antiga, né? Eu tenho um punhado ali, uns 700 livros ou mais. Você entendeu? Mas hoje existe a biblioteca virtual espírita. Você encontra 90% dos livros ali, principalmente do Chico. Então, é fácil. Hoje ficou fácil. Então, nós vamos aproveitar essa facilidade e vamos trabalhar. Então, esse ano nós estamos prevendo esse trabalho aí, para nós iniciarmos ele, né? Já falei com parte do meu grupo de estudo da quarta-feira, para nós trabalharmos nesse sentido, de pesquisarmos, para nós chegarmos a essas conclusões, para auxiliar as pessoas, para mostrar às pessoas que não houve falha da parte dele. Até agora. Para nós ampliar a nossa confiança nele. E tirar as ilusões. Outro assunto que nós conversamos lá com o Marquinho, que é o filho mais velho dela, é o seguinte, é a ilusão. Nós conseguimos tirar a ilusão dessa juventude. E as nossas também. Eu não sei se vocês assistiram aquela série Matrix, onde mostra muito essas duas realidades que nós vivemos. Uma ilusória, uma vida ilusória e uma vida real. E é interessante porque, se nós observarmos, a maioria de nós vivemos essa vida ilusória, de ilusões. Depois depara com a vida real. Então, a decepção é muito grande. Até o Chico diz isso, principalmente dos espíritas, porque os espíritas têm tudo na sua mão. Dizer que a maior dificuldade dos espíritas é a hora do desencarne, é a hora que chega de lá. Dele perceber a ilusão cuja qual ele viveu, mesmo dentro da doutrina, com a realidade da doutrina. Então, isso pode nos ajudar muito. Diz Emmanuel que se a gente percebe uma dificuldade, um engano, um erro de quem quer que seja, nós somos a pessoa mais indicada para ajudar. Então, se a nossa mente descobre isso, aí eu passo a ter compromisso. Aí eu não vou me assossegar enquanto eu não estiver fazendo algo para melhorar aquela condição.
Então, eu expliquei para vocês, cada um dentro do seu limite. Jesus não pede, como diz o Chico, Jesus não pede nós para escalar o Everest, não. Ele pede nós só para fazer aquilo que a gente dá conta de fazer. E que não estamos fazendo. Então, nós estamos vivendo um mundo de ilusão, que nós precisamos tornar gradativamente isso na realidade. Eu me lembro, no ano 2000, quando espíritos amigos me falaram assim, passa a viver o máximo da verdade que você puder na sua vida. Olha aí, ele disse o máximo da verdade. Por quê? Porque ele sabe que a pura verdade eu não dou conta de viver ainda. Mas eu procurar viver o máximo possível. Por que ele falava isso? Porque nós entramos no milênio da verdade. A verdade vai dominar esse milênio. E ela está nos mostrando isso. No ano 2000, nós não tínhamos noção de que a verdade fosse aparecer dessa forma. Como diz o Espírito Bittencourt Sampaio, em 1938, diz assim, olha, a verdade de Jesus desceu à terra, e ela será dita de cima dos telhados. Olha aí. E parece que nós, espíritas, não acreditamos nisso, ou nem tomamos conhecimento disso. Por isso que a gente não pode parar de pesquisar e de buscar a verdade. Porque quem busca, encontra. Olha, eu fui encontrar uma mensagem de 1938 que não foi publicada em livro, mas sim no Reformador. E eu já achei na internet todas as edições para mim começar a ler. Porque tem muita coisa que o Chico escreveu de mensagem que está lá e não está nos livros. Por que eu tenho que fazer esse esforço? Por que eu animo a fazer isso? Porque eu estou vendo a necessidade dos meus companheiros. Seu José, quero ir junto com o senhor nesse embalo. Porque eu também estou vendo, e na hora, quando o senhor mesmo falou, quando a gente vê a necessidade dos irmãos, a gente se compromete. A gente não tem sossego mais. Enquanto não fizer algo, o que podemos, porque nós somos limitados. Eu tenho que entender isso. Não pretendo de forma nenhuma solucionar o problema, mas ajudar. Então, aí sim, aí eu vou procurar o caminho de amar o próximo. É através disso que eu vou alcançar esse sentimento. Se a gente continuar trabalhando e perseverante, quando nós percebermos, nós estamos amando o próximo. É engraçado. Porque eu ficava pensando aonde o Chico arrumou tanta força, porque precisa da força física para fazer o que ele fez também. Não é só espiritual. Precisa da força física, da coragem, sabe? Da renúncia, é física. Possivelmente era nisso. Ele via a forma de nós vivermos, via a dificuldade que nós tínhamos em viver, os problemas que nós criávamos, embaraçando mais a nossa vida, e ficava com compaixão de nós e sentava lá e ia escrever. Ia receber as mensagens para nos ajudar. Olha aí. Então, ele tinha força, ele dormia muito pouco.
Aonde ele encontrar, se nós relatarmos tudo, porque tudo não é possível relatar, porque ninguém conhece tudo sobre o Chico, nós vamos assustar. Nem a nova tecnologia, com esses assessores esses computadores virtuais, que agrupa num só, consegue fazer o trabalho dele. É computador inteligente, né, que eles chamam, que associa uma porção de computador num só. Como o nome aí, Cláudio? Então, é isso. Inteligência artificial. Isso aí mesmo. Inteligência artificial. Nenhuma consegue alcançar a inteligência do Chico. Porque a outra é só inteligência, a do Chico é inteligência e amor. Ele cuidava da inteligência dele com amor, com misericórdia. E conforme a gente vai descobrindo essas coisas, a gente vai sentindo uma alegria por dentro. De saber que a gente já está conseguindo pensar dessa forma. É interessante isso. Por que a gente não consegue amar a gente mesmo? Eu já cansei de questionar isso comigo mesmo. Por causa das minhas atitudes. Quando eu tomo uma atitude correta, uma atitude justa, uma atitude benéfica, aí sim eu começo a sentir alegria. Por quê? Estou começando a gostar da minha atitude. Então, se eu não fizer as atitudes do bem, eu não vou gostar de mim. Até o ponto de eu me amar. Mas é com as minhas atitudes é que eu vou conquistar isso. Depois de me amar, aí sim eu vou amar todo mundo. Por isso que nós temos dificuldade de amar as criaturas, as pessoas. Muitas vezes nós não conseguimos amar nem o pai nem a mãe, que nos dedicou tanto, que não mediu sacrifícios. Então, precisamos ordenar. Falar de amor, igual eu disse para vocês, é muito difícil, porque nós não conhecemos tudo do que ele é capaz. Se Deus só usa a lei de amor, é porque ela é muito ampla. Então, gente, é isso aí. Falar de amor, nesse capítulo da lei de amor, é falar de todo o Evangelho. Olha, seu José, eu lhe agradeço, mas hoje o senhor colocou uma pilha de responsabilidade na minha alma. Ai, ai. E aí eu percebi que eu tomo banho muito mal. Então, quando eu acabar aqui, porque hoje é sábado, vou tomar um banho direito. O senhor também tomou um banho direito, porque hoje é sábado, né? Nem banho tomei, graças a Deus. Nem banho direito a gente aprendeu a tomar ainda. Se você não conseguiu ainda nem tomar banho direito, imagina as outras coisas mais importantes ainda. Quem aqui já tomou um bom banho? O banho do jeito que o seu José... Eu vou lembrar você de uma passagem com o Chico para justificar isso que você está falando. Tinha acontecido umas coisas, eu tinha saído, voltei e sentei do lado dele. Ele sentava numa carteira de aluno, sabe? Que tem aquela mesinha do lado direito. E ele apoiava o braço lá e segurava a prancheta assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é que era. Assim, ó, segurava a prancheta aqui, apoiava o braço e escrevia. E eu cheguei e encostei meu braço no dele.
Aí, daí um pouquinho, eu falei, gente, mas estou incomodando o Chico aqui, ó. Ele está fazendo trabalho, eu com o braço encostado aqui. Aí fui tirando devagarzinho para ele não perceber, né? Você viu o tamanho da minha ignorância, né? A hora que eu acabei de tirar, que ele acabou de falar com a senhora, ele virou de lado e falou assim, Zé, meu filho, pode deixar o braço aí, porque a hora que eu estou conversando com essas pessoas aqui, eu recebo um choque de mais de 380 volts. Eu preciso dividir, porque senão não suporto. Então, eu vou falar com você, eu estou recebendo esse choque, então eu tenho que dividir com vocês, para poder, senão eu não suporto. Entendi. Conserta aí. Isso. Entende? O Marco está lá se acabando de rir, ó. É isso aí. Então, é isso aí, gente. Dividindo, a gente suporta. Senão, vocês viram, né? Quase que eu fui internado, né? Vou internado outra vez. Aí, vocês vão ter que vir aqui visitar eu no sanatório. Então, a gente já está partindo para os finalmente aqui. Eu franqueio a vocês a palavra. Quem quiser falar alguma coisa para o seu José, esteja à vontade, que a gente já está partindo para os nossos finalmente. Eu sou suspeita, porque sem jogar confete, eu aprendo tanto com esse meu amigo aí que a vida me deu de presente, que eu fico assim ruminando mesmo, porque eu me sinto às vezes um verdadeiro boi. Fico ruminando o que ele vai falando, vou pensando, e aí os dias vão se sucedendo até chegar na semana seguinte, aí eu falei, meu Deus, nisso eu estou precisando melhorar, nisso eu já melhorei um cadinho, nesse aqui eu estou longe, e aí a gente está indo assim. Eu acho que é assim, como ele disse, nesse esforço de boa vontade, de querer se melhorar, que a gente vai se melhorando. A felicidade é um caminho. Cláudio, você está falando e a gente não está ouvindo. Eu estou só repetindo. Realmente, a felicidade é o caminho. E o que a gente se transforma quando caminha. É isso aí, a alegria, né? A gente via no Chico a alegria de viver. Era o caminho, a alegria dele estar no caminho, né? É interessante, porque às vezes a gente acha que a felicidade é uma solução quando você resolve um problema, e não é. Por isso que a felicidade ainda não é desse mundo. Porque é no caminho que nós vamos adquirindo ela. A alegria de viver. A alegria de se sentir útil diante da humanidade. Seja em que campo for. É isso aí, Cláudio. Muito bem lembrado. Lembrei do senhor na quarta-feira. Quarta-feira eu fiquei tomando conta da porta de uma sala de passe. Foi muito bom. Ó, que beleza. Foi muito bom. Filtrando, né? Quem fica na porta filtra. Isso aí. A gente sentir, né, a alegria do outro, né? É muito bom. Ter a empatia e a compaixão. A empatia e a compaixão. Alguém quer mais falar alguma coisa? Os microfones estão franqueados. Pode abrir e falar, tá bom? Senão eu vou partir aqui para o nosso finalmente. Todo mundo ficou meio mudo, né? Tá vendo? Não, Marisa. Mais uma vez, obrigado, viu? Muito obrigado. Realmente a luz está acesa. Nós que agradecemos pela sua presença. Fala, Marineide. Eu ia falar que hoje é o penúltimo dia do meu isolamento. Está me ouvindo? Estou perfeitamente. Sim.
Do Covid, que eu tô com Covid. É o penúltimo dia, amanhã é o último. Isso, para mim, foi um banho de luz, né? Porque ficar isolado é ruim. Acho que é uma das piores partes da doença, né? Se bem que foi leve, está sendo leve, mas a gente fica fechadinho no quarto, quietinho, não pode falar com ninguém, para não transmitir. Aí isso sempre dá assim uma coisinha aqui, né? Aí esse estudo é um ânimo, um novo ânimo. Pelo menos foi para mim. A tecnologia é uma bênção de Deus, né? Não é? Maravilhosa. Maravilhosa, muita gratidão. Melhoras, ao seu José também. Obrigada, querido. Nós que agradecemos muito pela sua presença entre nós. Por nada. Então, já que todo mundo está aí feliz com tudo que o seu José nos ensinou essa noite a respeito do Evangelho, eu ia pedir para o nosso amigo fazer a nossa prece final. Você pode fazer, seu José? Posso. Queridos irmãos e companheiros, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso Mestre e irmão de todas as horas, para agradecermos esses momentos que tivemos reunidos, em nome de Jesus, para o aprendizado de seus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, as tuas bênçãos, aqui trazida por essas mãos abnegadas desses benfeitores amigos, que nos assiste e nos ampara a cada instante de nossa vida. Mestre amado Jesus, não nos esquecemos dos nossos companheiros e amigos que não puderam estar conosco nesse momento, mas que eles possam receber, aonde quer que estejam, a mesma paz, a mesma tranquilidade, as mesmas bênçãos que aqui recebemos. Amado Mestre Jesus, queremos estender as nossas vibrações e os nossos sentimentos, Senhor, aos nossos irmãos que sofrem mais do que nós, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos, Senhor, que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Amado Mestre Jesus, nos ensina ainda, Senhor, o nosso compromisso diante da necessidade de nossos irmãos. E, efetivamente, conseguimos fazer algo para amenizar o sofrimento deles. Amado Mestre Jesus, nos dê força e compreensão, Senhor, para que possamos dar o máximo de nós diante das necessidades do momento em nosso planeta. Aqueles irmãos nossos que engendraram os vícios dos erros, Senhor, e que vivem nas praças, debaixo das marquises, nos viadutos, sem a mínima noção, Senhor, de vida, que nós possamos, Senhor, nos unirmos em pensamento, em oração, em atitude, para amenizar o sofrimento desses nossos jovens. Amado Mestre Jesus, dai-nos, Senhor, a coragem de sairmos do nosso eu em busca, Senhor, do próximo, seja ele onde estiver, seja qual for a tua dor, Senhor. Ajuda-nos
a nos encorajar para oferecer a eles, Senhor, as tuas bênçãos, em seu nome. Mestre amado Jesus, com esse desejo, com esses pensamentos, é que vamos dar da nossa parte por encerrado a nossa reunião desta noite. Rogando que essa paz desses instantes, que essas bênçãos que recebemos, possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora. Porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja.